Como respeitar as individualidades sem perder a sua essência? A gente vive numa era de respeito, ou pelo menos é assim que deveria parecer, né? Mas o respeito é um dos temas mais debatidos nas redes sociais, nas empresas, nas escolas e inclusive nas nossas relações pessoais, né? Mas se por um lado está em evidência, por outro lado nunca se viu tanta fricção, tanto cancelamento, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas. A grande questão que a gente traz aqui é: como é que a gente respeita as diferenças sem que a gente perca a nossa essência, os nossos valores, a nossa própria personalidade, né? Como se posicionar sem parecer ali agressivo, intolerante? Como é que você entende os limites entre o que é uma opinião e o que pode efetivamente ferir uma outra pessoa? E esse vai ser o tema do episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você não me conhece. Eu sou coach e eu ajudo as pessoas a desenvolver autodisciplina, a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, tendo ali foco, tendo produtividade, evitando a procrastinação. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair daquela zona de conforto que às vezes atrapalha a gente, né? E gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente em outras redes sociais que eu vou deixar aqui os canais na descrição desse mesmo episódio. E para começar, vamos a uma reflexão. Por que tanta gente se sente desrespeitada hoje em dia? Se você prestar atenção, parece que a gente está sempre pisando em ovos, né? Um comentário errado, e aí naquele momento alguém já se sente ofendido, uma opinião diferente e já começa ali um debate acalorado. Mas por que isso acontece? Bom, primeiro ponto, as pessoas estão mais expostas e vulneráveis, né? As redes sociais, elas transformaram a nossa forma de comunicar. Antes, o que era só uma opinião, ficava ali entre amigos, familiares, numa mesa, por exemplo, e hoje qualquer frase ela pode viralizar e gerar críticas e interpretações incorretas, né, erradas. O segundo ponto é a falta de inteligência emocional. Poucos são treinados para lidar com essas frustrações e com as diferenças. Quando alguém discorda da gente, a gente pode se sentir ali mal, sentir que houve um ataque pessoal, quando na verdade é só uma outra perspectiva. Um outro ponto é o imediatismo da comunicação. Às vezes, naquele calor do momento, muita gente responde sem sequer pensar. Isso gera ali um atrito, uma fricção. Se todo mundo fizesse uma pausa antes de reagir, muitos conflitos desses, muitas fricções seriam evitados. E tem também o viés da confirmação, né? A gente tende a buscar apenas aquelas informações que reforçam o que a gente já acredita. Quando alguém traz ali uma visão diferente, é como se o nosso cérebro interpretasse como uma ameaça. Agora vamos falar sobre os 5 erros mais comuns que criam desrespeito sem a gente perceber. O primeiro deles é impor a sua visão como verdade absoluta. Frases como, isso é um absurdo, ou como é que você pode pensar assim? Essas frases elas fecham portas para o diálogo que você pode ter com outra pessoa, criando ali um ambiente de confronto, né? Isso acontece quando a gente acredita que a nossa perspectiva é a única válida, desconsiderando qualquer opinião alheia, qualquer contexto, qualquer experiência do outro. Em vez disso, o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar: o que te levou a pensar dessa maneira, dessa forma? Eu posso compartilhar o meu ponto de vista? E isso não só demonstra o respeito, né, pela outra pessoa, mas também vai ajudar, vai incentivar uma troca mais produtiva, né? O segundo ponto é responder no impulso. Em momentos de frustração, de atrito, a tendência é a gente responder sem pensar, o que pode gerar respostas ali ríspidas, contundentes, mal interpretadas. Aquela regrinha dos 10 segundos que a nossa avó falava é uma técnica simples, mas ela ajuda bastante. Quando você sentir raiva ou alguma emoção ali que está subindo, respira fundo, conta mentalmente até 10 e depois responde. Isso pode parecer besteira, mas esse pequeno intervalo de razão, de reassumir o controle, vai evitar que você troque palavras ali que possam ser contundentes e causar danos desnecessários. Terceiro ponto é a intenção, né, que é mais importante até do que o impacto. Muitas vezes a gente se apega à ideia de que se a nossa intenção não era machucar, então a gente não precisa se responsabilizar pelo efeito das nossas palavras. E isso é errado, né? O impacto que a gente causa nos outros, ele é real, independente da intenção, né? Já diz aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né? Quando alguém expressa que se sentiu ofendido, o melhor caminho é validar esse sentimento e perguntar: me desculpe, não foi a minha intenção. Como é que eu posso me expressar melhor da próxima vez? Porque dessa vez já foi, né? Um outro ponto
é interromper e não ouvir ativamente, né? Interromper o outro ou já pensar na resposta. Enquanto a pessoa está falando, geralmente você já está pensando no que vai responder. E isso é uma forma sutil, mas é uma forma de desrespeito, porque demonstra que você valoriza mais o que você pensa do que o outro está falando, né? E compreender o outro é muito importante. Então, praticar a escutativa, manter o contato visual, acenar com a cabeça, confirmando e demonstrando ali que você está acompanhando o raciocínio do outro antes mesmo de responder, às vezes até repetindo brevemente o que o outro falou, isso cria uma conexão e minimiza eventuais mal-entendidos, né? E um outro ponto é minimizar os sentimentos do outro, que é um erro grande, né? Frases como, não foi nada demais, você está exagerando, isso invalida a experiência do outro e invalida a emoção do outro, né? Criando esse distanciamento e acabando com a empatia. Respeito também se demonstra acolhendo o que o outro sente, mesmo que você não tenha a compreensão completa do que está acontecendo, né? Um simples, poxa, eu te entendo, eu entendo que isso foi difícil para você, você quer me contar mais sobre isso? Você quer me contar como é que isso aconteceu? Isso já abre um espaço para o diálogo e para a empatia, né? Bem, agora que você já sabe as razões principais do desrespeito e os principais erros que a gente pode ter, a gente precisa entender algo mais importante. Como respeitar as diferenças sem perder a sua individualidade. E para te ajudar com esse ponto, eu vou trazer aqui algumas formas, né, 3 formas de você equilibrar o respeito e a sua autenticidade, né? A primeira é adotar a regra do espelho. Como você gostaria de ser tratado? Imagine que você está dirigindo, isso acontece, é muito comum, né? Você está dirigindo, alguém corta a sua frente. Se for Rio e São Paulo, então é um absurdo. Qual é a sua reação? Se você é daqueles que xinga, buzina, provavelmente você é alguém que não gosta que isso aconteça com você também, né? O mesmo vale para conversas. Se você não gosta de ser interrompido, você não deve interromper outra pessoa. Se você não gosta de ser julgado numa conversa, você tem que evitar julgar. A regra do espelho, ela é simples, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Parece meio clichê, né? Mas funciona. Por exemplo, se você está em uma discussão e percebe que a sua resposta podia soar ali contundente, soar mais rude, pare e se pergunte, eu gostaria de ouvir isso dessa forma? Se a resposta for não, já pensa ali, já reformula a sua frase e se você já tiver falado, aí entra num outro campo, né? O campo da humildade, saber reconhecer e pedir desculpas. E aí, se você quiser estudar um pouco mais sobre esse tema, tem um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é muito bom e ele reforça esse conceito. Ele explica que as pessoas elas não mudam de ideia quando elas são atacadas, mas quando elas se sentem compreendidas, né? Então é importante você lastrear esse conceito. O segundo ponto é tenha clareza sobre os seus valores, mas sem usá-los como uma arma, né? Muita gente diz, eu sou assim, pronto, a síndrome de Gabriela, né? Como se isso justificasse qualquer comportamento. Mas defender os seus valores não necessariamente significa impactar ou ignorar o sentimento dos outros. Os seus valores eles são importantes, mas eles não podem ser uma desculpa para você ser rude, para você ser agressivo, contundente. Dá para ser firme sem ser agressivo. Por exemplo, você valoriza a honestidade. Aí tem um colega seu que fez alguma coisa de errado ali e você precisa falar sobre isso. Um jeito de dizer pode ser, sem filtro, né? Você errou, você fez uma cagadinha. Às vezes a gente até usa essa brincadeirinha achando que vai ser mais leve, né? Um outro jeito eu vi que houve um erro e como é que a gente pode resolver isso juntos? É óbvio que o segundo jeito ele mantém o seu valor de honestidade, mas sem desrespeitar o outro. E aqui a gente também pode procurar alguns livros, tem o livro Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, que fala um pouquinho também sobre essa questão da empatia e da assertividade como elementos essenciais para criar essas boas relações. E o terceiro passo é aprender a discordar sem destruir. O poder da comunicação e comunicação não violenta, vamos dizer assim, é muito importante. A maioria dos conflitos ela acontece porque o conteúdo da conversa é o problema, mas não é o problema, na verdade, mas a forma como você traz isso, né? E o Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala sobre isso, ele fala que a gente pode discordar, mas sem atacar. O segredo é trocar esse julgamento por observações e necessidades nossas. Por exemplo, você nunca me ouve. Essa frase pode gerar conflito, né? Mas se você usar a CNV, quando você fala sobre isso, você pode falar a importância que tem, a atenção, que você se sente frustrado e se você pode conversar com calma depois. O primeiro jeito é meio acusatório, né? O segundo já expressa mais sentimento e pede até uma mudança, sem você atacar o outro. E se você quiser se aprofundar, também pode pegar o livro do Marshall, que é a Comunicação Não Violenta, que vai te ajudar e vai te ensinar mais detalhes sobre isso, né? Ou seja, concluindo o que a gente viu nesse episódio, o segredo para encontrar o equilíbrio entre o respeito e a autenticidade
ele está na combinação de empatia, de clareza. Dá para ser firme, sem ser rude, sem ser contundente, sem gerar fricção. Dá para respeitar, sem você se anular. Aqui estão 3 perguntas que podem te guiar nas suas interações diárias. Se eu tivesse um lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ouvir o que eu falei para ela? Ou o que eu pretendo falar? A minha resposta, ela está baseada no que eu sinto ou no que realmente aconteceu? Eu estou especulando baseado no que eu acredito ser a verdade ou no fato real? Eu estou tentando resolver o problema ou apenas ganhar a discussão? Isso daqui é bem forte, né? A gente passa muito por isso. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente evita muitos conflitos que muitas vezes são desnecessários. Respeitar as individualidades não significa que você tem que abrir mão de quem você é, e sim encontrar uma forma de se expressar com verdade, sem desrespeitar a verdade do outro, e achando aí um equilíbrio, tendo empatia. E eu deixo aqui uma pergunta final para você, e você me conta aí qual dessas estratégias você pretende usar no seu dia a dia. E se você gostou e quer continuar esse nosso papo e ter um apoio nessa criação da mentalidade de sucesso, né, desenvolvendo aí foco, disciplina, sabendo lidar com essas questões emocionais durante a sua jornada, até a execução do seu objetivo, se inscreva no programa Fora de Série. É um treinamento que eu estou criando. Ele é dividido em 3 pilares, vamos dizer assim. O pilar do autoconhecimento, que traz aqui, ajuda você a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que você tem determinados comportamentos, quais são os gatilhos desses comportamentos, o que precisa ser ajustado. Tem o pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, né? Como é que você constrói, e não só como é que você constrói, mas como é que você mantém bons hábitos, evita aí algumas armadilhas que eventualmente vão surgir no seu dia a dia, como por exemplo a procrastinação, que é muito comum, a ansiedade, que é muito comum, a síndrome de impostor, de achar que você não é bom o suficiente e muito mais. E por fim tem o pilar da autogestão, né? Que vai permitir que, sabendo tudo isso, você consiga planejar, executar e principalmente monitorar as suas ações com técnicas e ferramentas que vão te ajudar a ter essa clareza e servir ali como uma bússola para o que você está procurando para a sua jornada, para esse seu percurso, né? Até que você chegue ao seu objetivo. E nesse caminho, eu vou ser o seu guia, né, dentro do programa, eu vou te ajudar sempre que for necessário, como se fosse um processo, quase que um processo de mentoria, né? E se você gostou e deseja continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E caso as inscrições não estejam abertas no momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast, você vai encontrar um link para você entrar numa lista de espera e você vai ser avisado assim que a próxima turma abrir. E o episódio de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar com pelo menos uma pessoa e a gente se vê semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau, pessoal.